Vamos lá, uma das notícias mais importantes do dia foi a decisão polêmica de ontem do STF, o Supremo Tribunal Federal, pela manutenção da anulação. Ele manteve a anulação das condenações do ex-presidente Lula, tornando, então, Lula elegível novamente e um potencial candidato à presidência em 2022. É bastante polêmica essa decisão, foi um dos assuntos mais compartilhados nas redes sociais, estava no Trending Topics do Twitter até agora há pouco. Eu queria perguntar para os colegas aqui que estão presentes no programa de hoje, começar pelo Paulo Cruz. Paulo Cruz, você acha que o Lula vai entrar para a história como um presidente que foi preso por corrupção, como um presidente injustiçado ou como um presidente que gostava de uma cachaçinha? O que vai ficar para a história? Olha, eu acho que vai ficar as três coisas para a história, né? Ele é bem versado nos três históricos, assim, né? Então eu acho que ele vai ficar, não sem também ficar marcado como um presidente importante da história do Brasil, né? Por vários motivos, que a gente, claro, eu como alguém que não tenho grande simpatia pelo Lula, eu vou contestá-los, mas muita gente considera ele um presidente muito importante, mas eu tenho certeza que nesses três quesitos aí, ele manda muito bem e ele será lembrado eternamente aqui no Brasil como um presidente que gostava bastante de uma cachaçinha, como alguém, um presidente que foi preso, e qual que é o outro mesmo? Um injustiçado. Um injustiçado, exatamente. Então, quer dizer, sempre vão ter aqueles que vão achar que tudo foi uma grande armação e que ele é um presidente injustiçado. Mas, olha, tem muito Lula para queimar ainda, né? O ano que vem vai ser um ano agitado nesse sentido, pelo jeito. E vamos ver como é que as coisas vão se desenrolar, né? Espero que nós não sejamos mais flagelados por muito tempo com essa alternância burra que a gente vive já há tantos anos. Exatamente. Olha, você falou do ano que vem aí, eu não ia chegar em 2022, mas já que você falou, eu desconfio que o Lula não chega lá em 2022 como ele imagina, hein? Eu acho que não será Lula o nome do PT nas eleições de 2022, mas vamos acompanhar. Sadovski, você quer comentar alguma coisa? Eu vi você se coçando aí, você acha que o Lula é um injustiçado, um presidente injustiçado, ou você acha que ele vai ser lembrado como um presidente preso por corrupção? Depende muito de onde você tá amarrando o seu bode agora aí, né? Depende muito de onde você está inclinado politicamente, ideologicamente e tal. O Lula é um personagem muito fascinante, né? Ele é um personagem multifacetado e tem como a gente analisar e enxergar de várias formas diferentes aí. E, obviamente, para a história brasileira contemporânea, ele talvez seja o presidente mais importante por quem adora o Lula, por quem odeia o Lula, por quem observa o Lula, por quem analisa essa coisa toda. E é claro que o processo todo que ele saiu agora foi um processo que ele foi injustiçado, de fato. Não estou dizendo se ele é culpado ou se é inocente, mas o modo como o processo foi conduzido foi um modo completamente absurdo e errado. Então, desde que o processo começou, eu falo com muitos amigos meus que são juristas, que são advogados, que são juízes, inclusive, que trabalham nisso, todos eles são unânimes em falar que o processo todo foi errado, e muitos falam agora, tipo, esse é o resultado. Mais cedo ou mais tarde ia cair nesse resultado, ia começar do zero, né? E pela idade dele tudo, eu não sei se o processo vai para frente, tem prescrição dos outros processos e tal. Quanto a ele ser o candidato do PT ano que vem, eu fico meio em cima do muro nisso aí. Eu acho que é um momento, é claro, da gente respirar e andar para frente, né? Pensar na famosa terceira via e tal, mas a gente não pode fechar o olho para a realidade, né? Você bota pesquisa aí e Lula meio que atropela todo mundo. Então, é uma força política que a gente não pode ignorar. Lembrar que nas últimas eleições, o PT fez aquela confusão de lançar o Lula como candidato, ainda ele preso, e depois transferiu a candidatura dele para o Haddad, né, que estava como vice dele, e aquela coisa confusa de Haddad é Lula, Lula é Haddad, e ainda assim teve quase 50 milhões de votos no Brasil. Então é uma força que a gente não pode desprezar, e com certeza os outros jogadores nesse tabuleiro aí não estão desprezando, inclusive o atual ocupante do Planalto, que deve estar dormindo bem mal nesses últimos dias aí.
Ô, Mauro, eu brinquei aqui com o Lula ser lembrado no futuro como um presidente que gostava de uma cachaçinha, mas não é uma piada simplesmente. Esse é um fato, né? Inclusive, resultou inclusive na expulsão de um jornalista do New York Times. Vocês devem lembrar desse episódio. O Larry Rotter, se eu não me engano. Sim. Foi expulso do país, foi aquele bafafá todo. Foi censurado, né? E foi censurado pelo Lula, porque o Larry Rotter tinha escrito um dos seus artigos, ele tinha feito essa referência ao apreço do Lula pela aguardente. Mas tem outros líderes também que gostavam de um álcool. Isso te lembra algum filme? Me lembra o filme, né, Sadovski? Vou falar de Druk, filme do Thomas Vinterberg, que é um fortíssimo candidato ao Oscar e que, sem dar o spoiler, mas que justamente nos remete a esse mundo dos políticos que também tomam vodka, cachaçinha, uísque e tudo mais e comandam o mundo, né? Agora, você bem lembrou, o Lula, ele tinha essa questão É engraçado que é um país como o nosso, né, que é um país extremamente liberal, é um país que promove, né, o álcool, né? A gente pega a música mais popular, todas as músicas vão tomar cachaça, você pega as grandes músicas hoje do Spotify, uma boa parte delas fala em álcool. Eu vou matar minha tristeza, meu corno tomando álcool, eu vou fazer isso tomando álcool. A gente é um país que promove o álcool. E esse filme agora, que é o Drunk, que acho que uma das coisas mais interessantes que eu já vi de cinema, que tem esse tema, mas é um tema, o Sadovski pode depois escorrer melhor, não trata como um julgamento exatamente, não me pareceu um julgamento de valores, mas nós como uma realidade das pessoas, né? O Lula também foi lembrado. Agora, eu acho estranho, e na época também me causou estranhamento, ele ter censurado isso, porque é um costume. A cachaça, a pinga é um patrimônio nacional, sempre houve essa campanha, né, de transformar, assim como a vodka da Rússia, como a cerveja inglesa, alemã, com cada país ali vai trabalhando a sua própria bebida como ícone nacional. A cachaça sempre foi aqui. Mas é engraçado que o filme traz à luz exatamente a isso. Será que não está na hora da gente assumir isso? Será que não está na hora da gente dizer que grandes políticos, grandes empresários, grandes pessoas importantes ali que gerenciam e que controlam a vida da gente no dia a dia podem tomar atitudes, às vezes, com álcool no sangue? Podem. E acho que Drunk, esse filme novo do Thomas Vinterberg, que está indicado ao Oscar, é melhor roteiro, né, Sadovski? Se não me engano, é melhor roteiro? Melhor direção, melhor filme, agora é filme internacional. E tinha que estar indicado a melhor filme também, não tinha que estar indicado só a filme internacional, não, porque é um filmaço. O lance todo do álcool no filme é legal, que eles começam com a premissa de que o álcool libera a sua mente, fica mais clara em um percentual, né? Você consegue pensar com mais clareza com álcool no sangue. Ô, Sadovski, me ajuda a só introduzir esse filme para o público que está nos acompanhando. Quem não sabe, quem não assistiu, nós estamos falando de um filme dinamarquês chamado Druk, né? Druk. Do Thomas Vinterberg. Mais uma rodada aqui no Brasil é o subtítulo. Você pode resumir rapidamente do que trata o filme para depois entrar na sua análise? Vamos lá. Paulo Cruz também vai fazer a análise dele. Druk é sobre 4 professores, né, de um colégio dinamarquês, que é aquela vida de professor, né? Você não consegue a atenção da sua classe, você está de saco cheio com a sua vida está complicada, a sua família está complicada. E eles discutindo entre eles falam, um pesquisador falou que a gente tem que ter um percentual extra de álcool no sangue para poder a gente pensar com mais clareza. Então vamos fazer um experimento social e a gente começa a beber para chegar nesse percentual de álcool no sangue e ver se a gente consegue fazer com que a vida flua um pouco melhor, né? Então eles têm lá E essa pesquisa é real, né? Essa pesquisa existe. Sim, essa pesquisa é real. E eles tentam colocar essa pesquisa na prática. E o bacana é que o filme não faz um julgamento sobre a pesquisa ou não, ou sobre a ação deles ou não, mas o modo como eles conseguem encarar a vida e talvez essa clareza que eles buscam não é exatamente a solução para os problemas deles. E, às vezes, quando você fala eu vou consumir álcool até um certo ponto, você não sabe também onde é o seu ponto de freio, né? Onde você vai parar. Mas eu acho que é um filme muito bacana sobre um torpor etílico para você tentar celebrar a vida, para você viver melhor. Que eu acho que a gente tem o Mauro falou muito bem aí, a gente tem um costume de tomar alguma coisa
depois do almoço, no trabalho. Então não é que ninguém tá bêbado trabalhando, mas você consegue ficar um pouco, desligar um pouquinho a chave da inibição e talvez tomar decisões importantes até, que você não tomaria se você tivesse no seu estado 100% sóbrio. Então é aquela coisa do 100% que não pode ser nem um lado nem o outro. Talvez na época o Lula ficou meio pé da vida com a atitude lá, com a matéria que falaram, porque teve uma pegadinha pejorativa, sabe, de tipo, o nosso presidente é um bêbado. Então é uma linha muito tênue que a gente vai patinando aí para falar, e o Druk é um filme muito bacana porque ele caminha justamente nessa corda bamba, nessa linha muito tênue. Paulo Cruz é um fã do cinema escandinavo, né, Paulo Cruz? Você escreveu um artigo brilhante, eu gostei muito do que você escreveu sobre o filme Druk. Bom, eu considero o cinema dinamarquês o melhor cinema assim, da atualidade, e o Thomas Vinterberg um dos melhores diretores de sua geração. Assim. Eu gostei de tudo que vi dele até hoje, vi vários filmes dele. Ele ficou mundialmente famoso pelo A Caça, né, de 2012, se eu não estiver enganado. Foi um filme que o projetou assim, internacionalmente, mas ele fez outros filmes brilhantes. Ele vem daquela tradição do Dogma 95, lá com Lars von Trier e aquela turma toda. Muitos diretores brilhantes saíram daquele grupo. A Susanne Bier, que é uma diretora extraordinária também, que estragaram ela com o filme que ela fez para o Netflix, aquele, como é que é o nome? Bird Box, que é um filme horroroso. Porcaria. Mas ela é uma diretora excepcional, assim, e quando ela se junta com... Já ganhou o Oscar ela, né, de filme estrangeiro. Acho que por esse filme aí, inclusive, foi Em Um Mundo Melhor. Isso. E o roteirista é o Anders Thomas Jensen, que eu considero um gênio, assim. Então, esse filme, eu vi... É engraçado porque eu vi ele 2 vezes antes de eu escrever, e assim, a segunda vez ele me levou às lágrimas, assim. A primeira vez eu vi, e eu meio que não entendi muito bem o que estava acontecendo, assim. E aí eu falei, mas eu já acostumei a não compreender os filmes, e depois assisti de novo e compreendê-los, fui ver de novo, e aí o filme, mas foi um soco no meu peito, assim, e que é um filme extraordinário, assim, do meu ponto de vista. Um filme simples, um filme relativamente barato, assim, porque não tem, né? É uma história, né? Uma história sobre 4 professores. Aí também eu me identifico, porque também sou professor do ensino básico, né? Então, professor de adolescentes. E também passo por aquela situação de você entrar na sala, falar, e os alunos estão no celular, estão olhando para o lado e tal. Então, isso também me remeteu à minha própria profissão. O que é curioso, eu vi depois uma entrevista do Thomas Vinterberg com o Mads Mikkelsen, que é um ator também soberbo, né? E eles dizem que o filme também segundo adiantaram aí o Roberto e o Mauro, que o dinamarquês tem uma relação complicada com o álcool, né? Então eles falam, a gente se viu no filme, né? Então, e aquela coisa que eu acho extraordinária no filme, você também deve ter notado isso, é assim, como é que é fingir que está bêbado em diferentes estágios da bebedeira. Então, é uma coisa genial, assim, né? Você representar um pouquinho bêbado, você se representar muito louco, doidão, caindo, né? Então, é um negócio, assim, muito genial do ponto de vista da atuação, né? Mas eles falam que eles têm uma relação lá na Dinamarca com o álcool, aquela experiência que começa o filme com os alunos da escola fazendo um jogo que eles têm que beber cerveja, depois vomita e tal. Aquilo acontece mesmo. E o Thomas Vinterberg disse que foi a filha dele que contou aquilo para ele, que ia ter um negócio desse na escola dela. E aí ele estava com uma amiga, e a amiga olhou para uma amiga que não era dinamarquesa, acho que era inglesa. Ela falou, mas você não vai falar nada para ela, né? E ele acha aquilo absolutamente normal, porque lá eles são assim, né? Então, e ele fala que é um filme sobre a vida, né? Não é um filme sobre álcool, não é um filme sobre ficar bêbado, mas é mesmo, como disse o Roberto, uma celebração da vida, né? Genial, filmaço. Eu acho que o filme ele tem uma característica interessante de metalinguagem, porque o Mads é garoto propaganda da principal marca de cerveja da Dinamarca, né? E ao mesmo tempo faz o filme. Então o filme fala sobre o alcoolismo, ele fala sobre a necessidade, de acordo com essa teoria de ter acima de 0,5 no sangue de álcool para você sociabilizar melhor e tal. E na vida real é isso mesmo, né? Quer dizer, é meio a vida imita a arte, porque ele é o garoto propaganda de uma marca de cerveja. A relação dos dinamarqueses com a bebida
como bem o Paulo lembrou, é uma relação polêmica, mas o que nos traz ao Brasil de novo é isso. Até onde é o limite, né? Quer dizer, se a gente precisa de beber, se a gente precisa ter a campanha Amigos das cervejas, todo mundo precisa de bebida, ver a publicidade, a propaganda, como explora muito bem isso, até quando isso é realmente o nosso limite, né? Quer dizer, qual é o limite? Como é que se enxerga esse limite? Eu acho que é isso que o filme meio que propõe. Vale a pena, não vale a pena? Tem uma série de discussões, acho que até éticas ali, no meio da bebida do filme. Agora, por isso que eu acho que o filme é legal, como o Sadovski lembrou. Eu não senti, pelo menos, julgamento de valores. O que eu estou fazendo aqui, que é julgando quase, mas o filme não tem. Me parece que a sociedade ali é bem liberal. Não me pareceu exatamente julgar porque o cara bebe ou não. Parece que a história ali era outra. Hoje a gente está falando aqui com o crítico de cinema do UOL, Roberto Sadovski, com o Mauro Soares, que também é crítico da Band TV, da Band News TV, e com o professor Paulo Cruz, que você já conhece, está sempre com a gente aqui toda semana. A gente partiu da notícia aí do Lula, e lembramos do Lula e a sua relação com a cachaçinha, que é uma história antiga, e aproveitamos para indicar um dos filmes mais comentados e mais elogiados dos últimos tempos, que é o filme Druk. É sobre esse filme que nós estamos falando, um filme dinamarquês que você precisa assistir. Ele está disponível em 2 plataformas de streaming, não é isso, Paulo Cruz? Eu acho que está em 3, né? No Google Filmes, no YouTube Filmes e no Now, da no NET, Now. Né? Isso aí, você paga lá R$29, você baixa o filme para você. Acho vale que cada centavo, hein? Vale muito bom centavo. o filme. Vocês fizeram uma análise muito legal, mas antes de passar a bola para o Sadovski, só queria comentar um negócio aqui. Legal o comentário que vocês fizeram, mas ninguém vai falar que se uma pessoa estiver tentando se livrar do alcoolismo, ela não deve assistir esse filme? Não sei se ela não deve ver. É muito delicado isso aí, né? Ué, mas é verdade, esse filme incentiva. Uma pessoa que está lutando contra o vício do álcool, se ela assistir esse filme, ela vai direto pro bar e encher a cara. Mas uma pessoa que está lutando contra o vício do álcool nesse nível aí, eu dou uma lista de 47 filmes que ela não pode chegar perto nunca. Esse é um deles. Nem pensamento, porque não tá. Eu vou passar aquele o Drunken Master lá do Jackie Chan, né, que é o cara que só lutava Kung Fu quando ele bebia vinho. Ele só lutava bêbado. Não, eu não sei se tem que colocar esse aviso de gatilho no filme, porque ele também mostra consequências que não são lá muito agradáveis, assim. Então, quer dizer, cada um faz lá a sua avaliação, mas como o filme não se propõe a julgamentos, mas o Winterberg é muito honesto, né? Então, quer dizer, tudo tá na tela. E aí o espectador que vai olhar e vai avaliar, né? Então, quer dizer, eu acho que também o filme não é uma celebração ao álcool, né? A gente tem que entender, é o que ele falou, é uma celebração à vida, né? E o álcool está dentro dessa reflexão a respeito da vida, a respeito daquilo que é importante para aqueles professores e, consequentemente, para todo mundo, porque todo mundo tem aqueles problemas que eles têm lá, né? Do ponto de vista de quem é professor ou não, né? A gente tem problemas de sociabilidade, tem hora que a gente tem problema de familiar, né? Então, assim, é uma grande reflexão assim, sobre a vida, mantendo a tradição kierkegaardiana do cinema dinamarquês, né? Então é uma grande reflexão existencial mesmo. Eu acho que todo mundo tem que assistir. Vocês já descobriram o limite de vocês do álcool? Até onde vocês podem ir ou nunca? Roberto, eu bebi até o ano 2000, né? Até os 25 anos. E eu parei de beber no ano 2000, quando eu dormi no volante e bati o carro, de frente com outro carro. Aí eu falei, bom, acho melhor eu parar, né? Então o meu limite foi esse. Mas eu bebi muito, assim, até os 25. Bebi, não me arrependo, porque eu curti mesmo, assim, o que eu tinha que curtir e tal. Mas realmente eu estava passando do limite. E aí, aquele dia que eu bati o carro, eu falei, bom, acho que meu limite chegou. E aí eu nunca mais bebi nada. E faz já 20 anos que eu não tomo nada de álcool, 21, que eu não tomo nada de álcool. Mesmo depois de ter assistido o Druk. Mesmo depois de ter assistido o Druk, tá vendo? Olha aí. Olha, gente, o filme é muito bom, a gente recomenda, vocês ouviram aí os comentários, todo mundo indicando, vale a pena. Sadovski deve ser o candidato favorito ao Oscar, né, de filme internacional, melhor filme internacional. É a mesma coisa de Parasita ano passado, sabe? Não tem outro filme. É esse filme e ponto final. Se vocês me permitem, eu queria reforçar a indicação, recomendo bastante. O filme me emocionou muito
principalmente por saber que no 4º dia de filmagem, o diretor Thomas Vinterberg perdeu a filha num acidente de automóvel. E ele ficou abaladíssimo e, mesmo assim, ele foi adiante nos trabalhos, graças ao apoio dos amigos, porque o elenco, a base, a maior parte do elenco é a mesma turma que fez o filme anterior, que vocês citaram aí, do diretor Thomas. A Caça, é a mesma turma que estava junto, são amigos, são pessoas que se conhecem há muito tempo, e um deu força para o outro e levantaram ali a bola do diretor, que tocou adiante, e vai ser muito bacana se ele ganhar esse Oscar, apesar de Ele dedica, tudo. né? Ele dedica o filme à filha. Tem uma coisa familiar importante aí também. A cena final do filme vai explicar muito bem essa emoção, né, que você sente quando vê um trabalho concluído nas circunstâncias em que ele aconteceu. Vale muito a pena o filme Druk. A Grande Verdade.